Senhoras e senhores, estamos no ar com o terceiro episódio do Coliseu Cast, o podcast do Coliseu Extreme Fight. E antes da gente começar, eu peço que garanta logo a sua inscrição no nosso canal, deixa aquele joinha para que a plataforma possa entender que é um conteúdo positivo e distribuir para o maior número de pessoas. E antes de mais nada, sem demora, a nossa equipe, o Coliseu Extreme Fight, não vai estudar o adversário, vai começar o primeiro round com tudo, partindo para cima, mas não dos adversários. Hoje a gente tem convidados especiais aqui e eu vou anunciar logo ele, que é jornalista, radialista, faixa preta brabo de jiu-jitsu e o nosso announcer, Tarcísio Manzano, seja bem-vindo. Meu querido, é um prazer todo meu ter sido convidado aqui para esse podcast sensacional. Tô me sentindo em casa, né? Cafezinho, uma aguazinha legal aqui, bem geladinha, rosquinha já rolou por aqui, rapaz, pipoca. Tô em casa. Muito obrigado pelo convite e vamos contar muitas histórias legais aí. Satisfação ter você aqui com a gente e nós não estamos sozinhos porque tem mais um convidado especial. Hoje ele que é um influencer, empreendedor, mas antes de mais nada ele é um amante das artes marciais mistas e criador de um dos blogs mais conhecidos do MMA no estado de Alagoas, no Nordeste, e também fez muito trabalho a nível nacional. Erickson Henrique, do portal PPL, fala comigo. E aí, Potência, prazer em estar aqui com vocês. Me senti até intimidado, cara, do lado do grande Manzano, com essa voz dele aqui. Ele já meteu um bora, gente, isso aí. Mas fiquei muito feliz de ser convidado. Acho que a gente tem muita história para contar desse evento. E que massa que a gente tá aqui junto, né? Só estrela, só fera aqui do mundo das artes marciais. E eu queria começar falando com vocês aqui, porque depois de 10 anos... o Coliseu Extreme Fight está de volta, o Coliseu fez parte das nossas vidas e vai continuar fazendo porque nós estamos de volta com tudo. Então eu queria saber de vocês desde o início, começando por você, Tarcísio, fala pra gente, como é que você entendeu, como é que você sentiu esse momento de retorno do Coliseu? Eu sou daqueles caras que acredito que pensamentos e palavras têm poder. E eu sempre sonhei com esse momento que a gente tá vivendo aqui agora, com esse retorno. Chega a ficar arrepiado. Quando eu soube da notícia, eu fiquei assim... Não tem aquela criança quando ganha aquele presente da Estrela? Lembra da Estrela, daquela marca famosa? Não é da minha época não, mas eu já ouvi falar. Que sim. Eu fiquei desse jeito, rapaz. Eu fiquei assim, empolgado, entusiasmado, feliz, quase que incrédulo em saber que o Coliseu tá de volta, porque o Coliseu, para mim, foi o auge daquilo que eu mais amo. Comunicação e luta. Então eu pude unir as duas coisas num evento a nível nacional e, quiçá, internacional, né? Agora eu tenho certeza que vai despontar para o cenário até internacional. E estou vivendo esse momento de forma, assim, prazerosa e quero viver intensamente. Então estou feliz demais por esse retorno. E tô feliz também porque lembraram de mim e eu tô de volta como announcer do Coliseu. Não poderia ser outro senão você. Muito obrigado de verdade. E vamos pra cima, porque a gente vai entregar tudo que a gente sabe fazer nesse evento que eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que já foi um dia. E já foi, como você falou, né, por 2 vezes o melhor evento de MMA do Brasil. E a gente vai colocar esse evento pra cima com tudo para valorizar as lutas, para valorizar as artes marciais. Todo mundo que vive de arte marcial agora no estado de Alagoas e no Brasil vai ser representado pelo Coliseu. Eu ia falar isso depois, mas é bom falar para vocês que estão acompanhando aqui o Coliseu Cast, que o Coliseu, desde as outras edições, outros episódios, a gente falou que o Coliseu foi criado em 2011 e rapidamente conquistou o cenário nacional. Em 2012 e 2013 foi eleito como o melhor evento de MMA do país, e não só o Coliseu, os nossos profissionais também, assim como o nosso announcer, Tarcísio Manzano, que ganhou como o melhor announcer do país. Em 2013. Em 2013 eu tive essa grata satisfação, né? Foi o prêmio Oswaldo Paquetá. Oswaldo Paquetá era um grande amigo de Carson Gracie. E aí o Cristiano, né? O Cristiano, que é amante, assim, apaixonado pelas lutas, né, pelo MMA, criou esse prêmio, né, que 16 categorias, me lembro como hoje, teve 16 categorias, melhor lutador, melhor announcer, melhor evento, melhor ring girl e assim sucessivamente, e eu tive a grata satisfação de ser eleito o melhor announcer de MMA do Brasil. Foram 2 etapas essa eleição.
A primeira etapa, os jornalistas escolhiam, né? Os 5 melhores de cada categoria. Eu fiquei já entre os 5 e depois a gente foi para a votação popular. A gente fazia aquela nossa campanha para que o público, através da internet, desse o seu voto. E eu tive mais votos e sendo eleito o melhor Analce do Brasil, recebendo aquele troféu, igualzinho aquele que está ali atrás, de melhor evento do ano. E eu guardo com muito carinho, com muita satisfação, né, e muito orgulho. Tenho boas lembranças dessa época aí, porque eu participei, eu fui da equipe dos jornalistas. Você votou em mim, não? Que eu não posso revelar, o voto é secreto. Voto secreto. Aí, claro que eu votei no você foi o melhor, não tinha como não votar. Não tinha como não votar. E aí a gente fez essa curadoria inicial aí, e depois também eu tive o prazer de anunciar o prêmio de melhor evento, que foi o do Coliseu. Eu que anunciei, inclusive. Cada jornalista era convocado para anunciar o prêmio daquela categoria, não é isso? Exatamente. E foi um momento bacana. E fora que foi uma festa que aconteceu aqui em Maceió também, né? Muito que boa. trouxe uma galera do MMA nacional pra cá. Então, eu acredito que a maior força e uma coisa muito importante que aconteceu com o Coliseu foi trazer não só a visibilidade pro esporte e pros atletas, que já é muito necessário, mas também trazer a visibilidade pra Alagoas. A gente trouxe, Alagoas se tornou um estado muito forte dentro do MMA por conta do evento, né? E às vezes, no início, subestimado. Às vezes subestimavam o evento por ser de Alagoas. E quando chegavam aqui, que viram toda a estrutura, o queixo caía. Porque a gente não entrou para brincar. Exatamente. Quando você fala de não entrar para brincar, porque um evento que é criado em 2011, teoricamente, as pessoas imaginam que vai levar um tempo para se estruturar, para fazer nome Já no começou cenário. grande. Ou seja, com praticamente um ano de evento, já ganha como melhor organização de MMA do país. Então, assim, o Coliseu, como você está falando, ele chegou chegando, né? E o interessante, vocês estavam conversando sobre o Coliseu e falando sobre história, né? Porque quando a gente vai falar... Eu até falei, quando a gente chegou hoje aqui, que pra mim acho que o mais importante do Coliseu é essas reuniões, de 10 anos depois a gente sentar e poder conversar. A galera que se encontrou há um tempo atrás, Tarcísio Manzano nem tinha cabelo branco na época que eu lembro. Tu ainda tinha cabelo também. Tinha bem pouquinho, viu? Mas tinha. Então, assim, eu tinha uns quilos a mais. Você melhorou, viu? Você foi o único de nós que tá bem melhor. Viu? Igual o vinho. E aí, o que acontece? Eu acho que o lance maior é essas histórias, né? Que eu acho que vão surgir bastante, principalmente com o podcast. E a minha história com o blog, ela foi muito paralela ali à história do Coliseu, porque quando eu criei o blog na época, pouco tempo depois o Coliseu foi lançado, e aí eu já tava naquela vibe de falar sobre artes marciais, e aí já comecei a falar sobre o Coliseu, já comecei a ter contato com a turma do Coliseu, e foi massa porque a gente trouxe um pouquinho daquele boom do MMA que estava acontecendo no mundo, através do UFC, né, pra Alagoas com o Coliseu. E participar disso aí são histórias muito bacanas que a gente tem aqui. Muito, muito. E assim, uma coisa que a gente tem falado nesses episódios é que todo mundo viveu o Coliseu, foi uma fase, uma parte importante das nossas vidas, cada um na sua função, mas a gente passou esse ato aí de 10 anos, então queira ou não, cada um seguiu a sua vida, foi fazer outras coisas, aqui queira ou não, todos nós somos amantes do MMA, apaixonados pelo Coliseu, mas talvez de nós três aqui, o único que vive esse ambiente é o Tarcísio, porque é faixa preta do jiu-jitsu, é professor e, enfim. Então eu queria saber de você, Erickson, nesses 10 anos você seguiu a sua carreira, conduziu sua vida, mas assim, como é que foi receber a notícia de que o Coliseu está voltando, coisa que você viveu e que, apesar da sua agenda corrida, que pode voltar a viver nos próximos anos? Acho que para explicar isso eu vou ter que abrir só um parênteses para contar um pouquinho da história. Quando eu criei o blog, eu criei porque eu não tinha informação, eu queria treinar jiu-jitsu na época. Eu vim do judô, desde os 8 anos de idade que eu praticava judô, e aí eu queria treinar jiu-jitsu na época, não achei nenhuma informação lá no Google, e por não achar, eu disse, eu vou colocar essa informação. Tem um dado importante, quando eu criei o blog, a minha meta era, acho que era 100 acessos no mês. E aí no primeiro mês eu tive 1000 acessos. E aí eu disse, caramba, tem muita gente que está em busca de informação como eu estou também. E eu comecei a passear ali pelas academias, ia lá, tirava foto, falava com os professores. Foi bom porque, tipo, como eu não pertencia a nenhuma equipe, que a gente, Manzano sabe que principalmente, eu não sei hoje em dia como é que tá, mas antigamente a rivalidade entre equipes era muito forte, né? Então o cara não aceitava o outro na academia do outro e tal. Então eu conseguia passear por todas as academias porque eu não tinha
Nenhum vínculo nenhum com outra vínculo com equipe. ninguém. Isso fez eu ter uma relação de contato muito boa para aquilo. Então, foi uma história importante para que eu entrasse nas redes E sociais. só lembrando que a gente tá falando de luta, do que a gente participa, que a gente faz, você era um participante de atleta de competições de judô, De judô. e tava ali entrando nas academias porque queria fazer jiu-jitsu. Para poder responder essa pergunta, eu vou ter que primeiro contar um pouquinho da história para entender o que eu senti quando eu vi, né? O que é que você sentiu quando você viu? Quando, na verdade, quando eu comecei o blog, o Prontos para a Luta, eu comecei porque não tinha informação de arte marcial, de jiu-jitsu especificamente. Porque eu queria treinar jiu-jitsu, eu treinei judô da infância até a fase adulta. Queria treinar jiu-jitsu, fui lá no Google e não tinha nenhuma informação de Maceió. Tipo, pesquisava lá jiu-jitsu, academia, professor não tinha. Uma informação importante, quando pesquisava de jiu-jitsu no Google, era violência, era briga em bar, briga, era só isso. Era a visão que se tinha antes, né? Não tinha, falando, eu queria saber da modalidade. academia. Como eu era um cara que já vinha da arte marcial, eu sabia que a visão da arte marcial é diferente do que a gente vê na mídia, porque a mídia só coloca isso aí, né? E aí eu coloquei, e eu disse, bom, vou criar um blog. E aí quando eu criei o blog, comecei a passear pelas academias, porque eu não tinha vínculo com nenhuma instituição. Isso me fez, que a gente sabe que existe uma rivalidade entre as equipes, que eu não sei hoje em dia, mas antigamente era maior essa rivalidade. Era grande essa rivalidade. Que uma equipe, você não podia ir lá na equipe do outro. E aí eu, pra poder passear por isso daí, como eu não tinha vínculo, conseguia, eu tirava foto, fazia matérias lá, mesmo sem ser jornalista, né, assim, como entusiasta apenas. Quando eu fiz isso, eu pensei em a minha meta era 100 acessos em um mês. Do nada, no final do mês tinha 1000 acessos. Então isso me mostrou que tinha muita gente. E aí foi quando nasceu o Coliseu. O pessoal do Coliseu me convidou para conversar na época, porque eu já tinha o blog já existia, né? E aí eu já cobria eventos. Já tava rendendo bem, né? Já tava bem, né? E aí o pessoal do Coliseu me convidou para uma conversa lá no escritório, eu fui. E aí o pessoal disse, a gente vai lançar o Coliseu, tá, não sei o que lá, um evento assim, e a gente queria que você fizesse essa cobertura, porque o blog já tá sendo falado aí nas academias. Pô, massa. Então, eu já tava desde o primeiro evento. Já tava desde o primeiro evento, participei de todas as etapas. Eu participava de reunião pós-evento, pré-evento com a turma sempre chamava para colher feedback, né? No teu olhar, como é que foi? Porque, na verdade, você foi o pioneiro nesse ramo segmentado da luta, né? Exatamente. Começando pelo nome do portal, Prontos para a Luta, PPL. E é importante, só te interrompendo rapidinho, como ele virou uma referência, né? Porque, lógico, em Alagoas, em Maceió, onde surgiu o Coliseu, a gente tinha vários veículos de comunicação, rádio, TV, site, mas a gente não tinha nada específico. Eu, particularmente, como um comunicador, eu atuei por vários veículos de comunicação e sempre fui um fã, um incentivador do esporte, principalmente do esporte amador, e por muitas vezes eu procurei o Erickson. Sua fonte de informação era o Erickson. Exatamente, porque eram pessoas que estavam... Eu não acompanhei o Coliseu, eu sabia que o Coliseu estava acontecendo, mas eu não participei desde o primeiro evento. Eu demorei um pouco a participar, a interagir de fato com o Coliseu, mas o nosso amigo aqui, Erickson, e fazer só um registro aqui do seu parceiro lá também, o amigo Tenildo, né? Uhum. Então eu sempre procurava eles para poder ter alguma informação, uma foto que fosse. Então é importante destacar isso. Para você ter ideia, né? Do que quando eu vi o ressurgimento do Coliseu agora, que eu sou um cara que acompanhei o UFC desde o comecinho mesmo lá, porque eu não tinha TV por assinatura em casa, mas tinha um vizinho que tinha. Aí eu ia para lá assistir, passava no Sport TV, eu acho que passava tipo uma reprise, né? Era. Porque quem não tinha combate. E eu assistia, tipo, Pride, UFC lá nas antigas. Meu irmão, a gente só ia dormir 1h da manhã. Você era da época que o Royce Gracie lutava de kimono e era um desafio entre artes marciais, né? O Canal Combate, ele pegou todos esses eventos. Só que o UFC depois, ele saiu adquirindo os eventos ali para fortalecer o evento e eliminar os concorrentes, né? Mas... Imagina só a situação. Eu vim de ser um cara que acompanhava arte marcial desde criança, aí na TV emprestada dos outros. Depois eu tava fazendo lá o blog e eu já tava dentro do evento, tava participando, ajudando assim, dando feedback, participando no pré-evento, no pós-evento. A gente fazia uma resenha pós-evento que a gente ia lá pro escritório, o pessoal conversava para saber como é que era que foi o evento, então também. Isso muito massa. E isso fez com que eu entrasse nas redes sociais. Tipo, hoje eu sou influencer,
mas eu entrei naquele período lá. Foi ali que eu entrei. Sim. Foi ali que eu comecei a botar a cara na mídia. Foi ali que depois eu me tornei repórter do programa do Esporte Campeão. Inclusive num período que a rede social não era tão forte Sim. quanto agora. Os recursos não eram os que nós temos agora, né? Nem E tinha já Instagram, né? brilhava, né? E já brilhava naquela época. Então, realmente, é de tirar o chapéu e parabenizar Nem por tinha isso. Instagram né? naquela Não época. tinha, Era não só tinha. Facebook que a gente isso. utilizava. O Instagram depois apareceu com Só fotos. foto de comida. E foto Só de comida. fotos, É. Lembro que eu entrei no Instagram pra postar foto de comida, que era o que o pessoal fazia. O Você Facebook- gostava de fazer, né? Que é comer. Também, muito. O Facebook, inclusive, é que nesse período agora dessas conversas para a retomada do Coliseu, é que saiu lembrando, né? O Marcos, né? Todos os amigos ali estavam compartilhando alguns posts do Coliseu de 10 anos atrás. Sim. Então, assim, era a rede social que estava forte no momento. E aí, pronto. E aí, mais uma vez, eu participei do Coliseu antes de ele ser lançado, né? E mais uma vez, porque network é um negócio muito interessante, né? Quando a gente cria conexões, é uma coisa que a gente quer sempre reviver essa conexão, conversar, porque a gente absorve um do outro. E mais uma vez eu soube do lançamento do Coliseu antes de ele ser lançado. Tipo, o Marcos já mandou mensagem pra mim e disse, cara, a gente Foi um furo de reportagem vai ter- pro PPL. vai ter informação, a gente já vai relançar e tal. E ele falou pra mim, ó, ele até perguntou se eu tinha algum conteúdo guardado, mídia guardada. Infelizmente, cara, não tem. Porque Zero, não tem, né? Não tem, eu disse a ele, eu só tenho o que tem postado na internet, porque não tinha HD, eu não tinha estrutura, né? Se a gente for entender a lógica, tipo, eu era um cara que nem tinha estrutura, cara. Eu era um cara que tinha uma câmera, Só à vontade. um microfone que eu comprei E o sonho. e um sonho, era. E esse sonho me fez chegar no UFC. Acho que o top da minha vida, da minha carreira, foi eu entrei no UFC como imprensa. Então isso pra mim... Você foi credenciado? Fui credenciado como Menino, imprensa. Entrei, tá vendo aí? Eu fiquei lá, eu fiquei com o computadorzinho aqui. Eu vi quando foi a luta principal, foi Shogun versus The Hanson. E o The Hanson deu aquele Mata-cobra. mata-cobra aqui, ó, no, Uma raiva bem dessa na venta luta, do... bicho. No pau da venta. E o Shogun passou por mim aqui, bem assim, ó. Com a venta quebrada assim. Eu tive uma E ele raiva passou dessa o luta, pé meu da irmão. vida, cara. Porque, Poxa, tipo, era o tipo. Só a gente pegando um gancho nesse trecho aí, porque esse período era um período que houve o boom do MMA no Brasil. Porque o MMA já vinha de alguns anos, mas foi um momento em que estava estourando ali nos canais pagos e depois na TV aberta, ou seja. Anderson Silva, Maurício Shogun, José Aldo, Minotauro, entre outros ali, viraram heróis nacionais. Então, assim, aquela luta, o Shogun ele fez uma sequência de 2 a 3 lutas com o Dan Henderson e sempre se deu mal. Bicho, o que eu torci pra aquele cara, teve a segunda luta mesmo, eu fiquei até 4 horas da manhã esperando a luta pro Shogun levar um pau do Dan Henderson. Luta, viu? Eu encontrei com a galera. O Shogun era muito gente boa, cara. Deve ser ainda hoje, né? Shogun É. muito tranquilo, cara tranquilo, gente boa pra caramba. Merecia ter batido. Até porque tava no Brasil, né? A gente Sim, queria muito. sim. Por falar nisso, cara, eu tava lembrando aqui de rivalidade, né? Você falou de rivalidade. Eu acredito que o Coliseu, ele trouxe uma rivalidade que acho que ficou nacionalmente conhecida, que foi o Bananada. Bananada, Paulo versus Bananada. Durinho versus Durinho. Durinho. Meu Sobre amigo. isso eu tenho lembranças que jamais vão ser apagadas da minha memória, né? Então, você já vai agora, porque as próximas perguntas seriam: o que é que vocês têm de lembrança? Lógico que tem muita coisa. Você, principalmente, que passou um período grande em todas essas edições do Coliseu, então deve ter muitas lembranças. Mas, tipo, aproveita para contar. Essa é uma das grandes lembranças, né? Eu acho que do Coliseu, o que mais marcou no quesito rivalidade, luta, foi essa polêmica de Gilbert Durinho e Paulo Bananada. Por quê? O evento foi todo divulgado principalmente para essa luta. Essa era a luta principal. Lógico, as outras lutas e o evento como um todo era divulgado, mas a cereja do bolo Sim. era a luta entre Gilbert Durinho e Paulo Bananada. Gilbert Durinho, pupilo de Vitor Belfort, Paulo Bananada, pupilo de Anderson Silva. Justamente numa época próxima àquela luta que o Anderson deu aquele chute frontal, né, no queixo do Vitor Belfort, que ele caiu apagado, sem som na imagem. Então, quando o evento ia acontecer, o Gilbert não bateu o peso. O que é que eu vou dizer agora? Eu suponho que, nos eventos que ele passou, não estou dizendo que acontecia, ele talvez era acostumado a não bater o peso e a luta se manter, que ele se colou no Coliseu achando que por ser um evento aqui do Nordeste, de Alagoas, iria acontecer a mesma coisa. Só lembrando que o Gilbert Durinho Burns, né, hoje ele é um atleta
conhecido, já disputou o cinturão do UFC, mas naquele momento ele estava fazendo a transição dele do jiu-jitsu para o MMA. Exatamente. Então, assim, acho que ainda tinha essa dificuldade com a balança. Tinha essa dificuldade com a balança e ele estava numa ascensão justamente visando o UFC. Ele estava visando o UFC. Ele disse que quando ele... E outra, ele até me confidenciou, pessoalmente, que ele não treinava 3 rounds. Ele treinava 5 rounds porque o objetivo dele era disputar o cinturão do UFC. Então ele já treinava 5 rounds porque na cabeça dele ele tinha que... Na cabeça queria ser campeão do UFC. Mas voltando pro assunto, então ele não bateu peso. Ele bateu 73 quilos. Era para ter batido 70, com uma tolerância de 800 gramas. 73. E a luta caiu. Lembro muito bem que a gente estava lá na Music. Na Music foi o evento, mas a gente estava no hotel, no Hit Suites, que era o hotel que a gente sempre ficava, toda a equipe do UFC, do Coliseu ficava, e a gente estava na pérgola ali da piscina, eu e o Mário Lobo. E desceram Mutante César e Mutante. o irmão do Vitor Belfort, que era empresário do Gilbert Durinho. E o Gilbert estava no hotel em cima. E os caras vieram extremamente decepcionados com o fato dele não ter batido peso. E vieram conversar com o Mário a respeito do evento e etc e tal, e não teve boquinha não, meu amigo. Tipo, naquela linha, bicho, o cara não bateu peso, e aí? Não adianta, não tem teve aí, boquinha, meu irmão. Não teve boquinha de jeito nenhum. O evento é sério. Não tinha esse negócio de não bater o peso e o cara lutar, não. Inclusive, depois a gente fala até da fraude da balança lá em Arapiraca. Daqui a pouco a gente pode falar nesse assunto também. Já foi mencionado isso, inclusive, Isso, no mas primeiro a gente episódio. pode- Mas é bom porque você repetir, é da terra, da região ali, endossar. você sabe tudo. Exatamente. Então, o que aconteceu? A luta caiu. Houve, se eu não estou enganado, foi na edição que teve a disputa dos cinturões. Ao invés de 9 cinturões, foram 8, por causa dessa luta que tinha caído. E depois combinaram para fazerem uma luta, Gilbert Durinho e Bananada, peso combinado, 73 quilos. Né? Mas eu lembro que, nesse dia que a luta caiu, meu irmão, o Gilbert Durinho ficou extremamente envergonhado com a postura dele, entendeu? E não tem aquele a cara do cara que cachorro caiu da mudança? Sim. Foi ele que ficou desse jeito, bem decepcionado mesmo. E aí ele subiu no octógono para dar um esclarecimento a respeito. Porque normalmente, em qualquer evento, o cara que não bate peso, que a luta cai, o cara não aparece mais. Não aparece. Exatamente. Mas aí ele foi porque ele estava querendo se redimir. Ele pediu. Exatamente, ele estava querendo tentar se redimir. Mas aí, quando ele subiu no octógono, que começou a falar algumas coisas que desagradaram Paulo Bananada, lá vem da plateia Paulo Bananada fervendo, subindo no ringue, meu irmão. Quase que eles lutam ali de calça jeans e tudo. Aí quem teve que separar? Eu que fiquei no meio do fogo cruzado. Vai sobrar pra mim aqui. Chega, pelo amor de Deus. Subiram lá, deram a quieta, foi aquele dedo na cara, aquela zoada e tentaram... Meu irmão, foi pega pra capar. Beleza. O evento aconteceu. Na próxima edição, peso combinado, 73 quilos. Beleza, bateram o peso. Agora, meu irmão, foi a luta, uma das mais emocionantes do Coliseu, cara. 4 minutos e 59 segundos, faltando 1 segundo, o Gilbert nocauteou o Paulo Bananada, velho. Não entrou. Irmão, foi um negócio assim inacreditável. Foi extremamente emocionante, improvável e sensacional. Inclusive, a gente resgatou as imagens, está lá no Instagram do Coliseu, né? E foi um dos eventos que eu fui... Se eu não estou enganado, foi a 5ª edição. 5ª ou 6ª edição. Eu me lembro exatamente... Não, eu não estou lembrado da edição. É que foi a... Mas foi na Music e foi um evento que eu apresentei, né? E terminou dessa forma. 4 minutos e 59. Você tem ideia do que é isso, bicho? Faltando segundo, entrou a mão, apagou na hora, velho. Porque, assim, normalmente, quando falta E 10... o que é legal, desculpa, o que foi mais legal ainda, o profissionalismo de Flávio Almendra. Quando ele entrou a mão, que o cara caiu apagado, ele deu um salto. Se jogou. Ele deu um salto como se fosse uma manchete de vôlei, não tem? Pra separar o Gilbert e não deixar bater mais no Bananada, que já tava apagado. E um cara pegou a foto, justamente o Flávio no ar. Foi um negócio sensacional. Porque normalmente, final de round, 10 segundos, tem a chamada. Isso. E normalmente, às vezes, os caras mantêm a distância, ou então vai pra trocar, às vezes, pra tentar dar pra o desempate. assustar, pra tentar dar o exatamente. desempate. Mas ninguém imaginava que fosse arriscar. maneira alguma. Os dois foram pra trocação franca, a mão do Durinho entrou. Lindo demais. Foi massa. Eu participei na retaguarda dessa disputa e o meu papel era apimentar a disputa. Então eu criei vídeo com um, criei vídeo com o outro, né?
Não fiquei no meio da luta, mas eu criei vídeo com um, criei vídeo com outro, porque eu pegava a reação de um, a reação do outro. Inclusive, era algo que a gente combinou nos bastidores do Coliseu. Dentro, ó, vamos fazer. Eu lembro que até um vídeo que eu produzi, ele foi utilizado até como o comercial na TV. Porque eu produzi o vídeo onde os dois eram, tipo, estavam querendo matar um outro lá. E eu produzi esse vídeo, e eu apresentei pra galera do Coliseu lá no escritório. Fiz esse vídeo aqui, os caras, pô, esse vídeo ficou muito bom. Manda ele pra gente que a gente vai colocar ele no comercial da TV. E aí, meu papel era esse. E eu me dei muito bem com os dois. Tipo, eu lembro que você falou que do hit. Você é o safado da história, né? Porque você você ficava provocando e depois fingia ser amigo dos caras. Quando a gente era pequeno, que os dois moleques começam a brigar, e diz cabelinho de um, cabelinho de outro, que não pegar e gafanhoto. Exatamente. E a porrada come, era ele. Não, mas na verdade, isso é até bom tocar nesse ponto, porque isso é pra mostrar que o MMA, ele é profissional, não é briga. Sim, sim. Então, tipo assim, os caras estavam ali porque os caras queriam lutar, mas tipo, tanto é que no final da luta, obviamente o cara vai lá e respeita seu oponente e conversa. No começo não, porque o cara tá ali pra lutar, né? E aí os dois caras, assim, e a gente que tá no meio, que não compra nenhuma bandeira, porque assim, você não podia comprar. Sim, claro. Somente se você tá na mídia, né? Você não pode defender um lado, a não ser que você imparcial. Seja... Exatamente. Então eu me dava bem com os dois, eu tirava onda com os dois. Durinho a gente fez um seminário com o Durinho. Ele me deu até aquele boné, do boné açaí, que todo mundo queria na época. Cara, virou uma febre aquilo ali, né? Pegaram meu boné. Os caras, no meio de eventos, os caras pegaram meu boné. Eu sei até que foi, bicho. Mas os caras pegaram meu boné. Como era caro aquele negócio, velho. Um boné de patrocinador que, tipo, quando eu digo, vou dar uma pesquisada aqui. Irmão, uma grife, né? Virou uma grife aquilo ali. Só quem tinha era lutador, pô. Então, tipo, pra você ganhar, ou você comprava ele muito caro, ou você recebia de um lutador. Eu recebi o do Durinho na luta. Ele terminou a luta, ele me deu. Ele falou, toma aí pra tu, PPL. Todo mundo chamando PPL. Aí... E eu também tirei onda com Bananada lá no Hits. Eu lembro que eu fui lá de manhã fazer uns vídeos, fazer uns countdowns. Porque eu fazia o countdown, né, também. E aí eu conversando com ele, eu fui com um short bem pequenininho. Meu amigo Bananada zoou do meu short, velho. Meu irmão, até o dia da luta, ele ficava zoando que eu fui com um short pequeno. Pois é. E aí eu queria mostrar mostrando essas pernas, lindas pernas. Pô, tem que mostrar a definição, né? Definição do que é bonito. Mas você tem alguma outra passagem que te chamou a atenção, que te marcou assim dentro do Coliseu? Cara, tem muitas passagens, muitas. Eu vou. Primeira passagem que eu lembro é a seguinte: foi o dia que eu sentei com o Cristiano Marcelo e o Zulu, aí fora de luta, que a gente sentou pra tomar um refrigerante lá, comer. E os caras começaram a contar a história do início das brigas que tinham de jiu-jitsu no Rio. Então ele começou a falar... Desafios, né? Desafios. E depois, o Cristiano Marcelo é o cara que, se você procurar aí na internet, ele deu um triângulo no cara no Pride. Sim. Nos bastidores. No bastidor. Nos bastidores que o Vanderlei Silva aqui ia lutar, pô. Isso. Vanderlei Silva ia lutar, né? Ele era corner do Vanderlei. E aí o Cristiano Marcelo contou esse detalhe pra gente lá, a gente conversando. Ele contou como foi, o porquê aconteceu aquilo, como foi, que o cara, na verdade, tava afrontando o Vanderlei. O Vanderlei ia lutar. E aí ele tava afrontando o Vanderlei, então o Cristiano disse, pô, se o cara tá tentando desestabilizar o Vanderlei. Então o Cristiano se meteu no meio pra poder segurar. E aí começou aquele... Então, imagine só o cara que participou contando essas histórias ali. Então, pra mim, acho que massa demais. As melhores recordações que eu tenho são desses papos, com o Cristiano Marcelo, com o Zulu, com a galera que vinha dos coros, com o Besouro, bati muito papo com o Besouro, com o Durinho. E é importante destacar isso, porque pra galera entender da grandeza do Coliseu, que apesar de a gente ter nomes importantes que passaram por aqui e depois foram para o UFC, mas o quanto de gente boa que esteve aqui como... no corner dos lutadores, acompanhando as equipes. Minotauro. A gente teve aqui, eu me lembro que numa pesagem... Carlão Barreto foi o que organizou o primeiro evento. Exatamente. Né? Eu me lembro que numa pesagem que teve no shopping, no Parque Shopping, quando estava iniciando, quando foi inaugurado, se não me engano, teve a pesagem lá. Quem estava lá foi o Patrick Pitbull, entre outros tantos nomes. Mário Yamazaki. Mário Yamazaki. Tipo, essa luta que você estava falando, por exemplo, da luta do Bananada contra o Durinho, aqui caiu, lá na Music, eu estava lá acompanhando e na expectativa. Tanto que não... A gente guardou e não foi divulgado que a luta caiu. Não foi divulgado previamente. E eu estava aqui esperando, eu digo, porra... O evento estava muito em ascensão, estava muito falado pela mídia e a gente resolveu, chegamos aqui no dia do evento, não vamos falar agora não, lá a gente anuncia. Exato. Foi por isso que ele foi subir no ringue, justamente para... Eu tava lá ali na frente, como imprensa, e eu fiquei sabendo da notícia... Naquele momento. O cara falou aqui do meu lado. Não, mas né? A curiosidade é quem me passou a informação. Quando eu digo, essa luta aí é principal e tal, aí o cara falou aqui do meu lado.
não vai rolar não, a Quem? luta caiu. Aí quando eu olhei assim, o cara, olhei pra cima, né? César Mutante. Tava no corner Que do tava Durinho, no corner inclusive. dele, exatamente. Então, assim, é a grandeza do Isso. Coliseu. E a grandeza do Coliseu. E vale ressaltar que muitos atletas tiveram uma grande visibilidade nacional e somou bastante para que eles pudessem ir até o UFC. Durinho, o Cowboy, Sim, Alex Cowboy. o Cowboy também foi pro UFC e outros nomes aí que tiveram Muita gente uma boa, muita gente participação. boa. Pra mim, Thiago Jambo, que passou lá atrás, o Jambo disputou o TUF, né? Que é o Isso, reality show The Ultimate Fighter. justamente. Agora, E lutou o K1 e lutou também outra luta de MMA. Sim, sim. Pra mim, ainda, as melhores recordações que eu tenho de luta são da galera daqui, cara. Assim, era massa ver a galera de fora vir Lógico. pra cá. Mas, bicho, as Mas o lutas, que empolgava a torcida, Karl Max Mazzoni, Carl Max Mazzoni, Ed Carlos... João Prudêncio. João Prudêncio, Porra, Poxa, João cara. Prudêncio não encontrei ele tinha... um dia Pitbull Eu também. encontrei ele um dia desse na padaria. Eu tava pagando na padaria. Do mesmo jeito. Aí ele chegou. Só barrigudo, aí né? Ele chegou, É, ele chegou assim por trás de mim e veio. E aí, bicho, quer brigar? Aí eu olhei e Eita, fiz. louva, Com né? você não. o Prudêncio, ele não tinha o biotipo de lutador, mas Não, era quem não. entregava as melhores lutas. Era Exatamente. brabo, Porque era guerreiro demais. porque era guerreiro. Inclusive lutou com Paulo Bananada também. Sim. Antes do Durinho, acho que teve uma luta do Paulo Bananada e João Prudêncio. O João Prudêncio infelizmente perdeu. O Prudêncio, eu acho que ele era o cara fora da curva se ele tivesse. O Prudêncio, eu acho que ele era tipo o Ronaldinho Gaúcho da gente. O Ronaldinho Gaúcho é aquele cara que se a gente sabe que se ele se dedicasse pro futebol. Ele seria ele não tinha imparável. ninguém. Porque Eu acho o que João, Prudêncio ele era se esse cara, divertia. velho. Exatamente. Ele se divertia. Eu acho que se lutando. dividia também entre as aulas, outras atividades também, talvez Não, isso. mas ele era largado mesmo, pô. Ele era desse largado jeito. mesmo, é o jeito dele mesmo. Eu treinei com o João Prudêncio, inclusive, tipo, ele finalizava você brincando, pô. Ele tinha uma habilidade. Ele chegava com muito aquela vaianazinha por ali, tá? Mas Enquanto os era- caras estavam Sem, bermuda, não tinha de, estilo de bermuda lutador. de surf, havaiana, era uma loucura. E o que eu acho legal das lutas da galera daqui é porque a torcida se empolgava muito. Então, assim, era aquele. Pra gente que era da mídia, ficava pertinho do. Você do tá lembrado do Coliseu Irmão. 3 em Arapiraca? Paulo Emi e Pedro Wilson? Lembro, pô, lembro. Meu brother, Irmão. no final do round, a gente não dá. Os lutadores não ouviam a conseguiam. buzina de tanta gente gritando O lá. pô. árbitro tinha que estar Cara, ligado. o tempo todo. Caldeirão, um negócio Arapiraca sensacional. virava um caldeirão, viu? Arapiraca sempre, né? Inclusive, o Mário disse que o ginásio João Paulo II em Arapiraca não foi feito pra futsal, não. Foi feito pra MMA. MMA. O que é que ele quis dizer com isso? Que ficou uma vibe, sabe, sensacional, fantástica, pô. Ficou um negócio assim lindo, o evento ficou maravilhoso lá no João Paulo II. em E Arapiraca. falando de João Paulo II, que é um ginásio fantástico lá em Foi Arapiraca. reformado agora. Foi reformado. Entregue Ou agora. seja, não estou adiantando nada, não sei de nada. Mas haverá sinais. Haverá sinais, porque não tem como o Coliseu voltar sem ser em Arapiraca. Lógico, Também. aqui em Maceió Sim. primeiro, mas depois teremos outros lugares. Além do MMA, também eu tenho boas lembranças também do K1. Sim, Na época do muito K1. boas. E aí, pra mim, tem uma situação bem interessante, né? Como eu gosto de luta desde muito moleque, tipo, muito criança, desde os Power Rangers pra cima. Então eu já gosto de luta desde a época dos Power Rangers, que os caras Eu lutavam. sou desde Bruce Lee e Também. Karate Kid. Poxa, top. E aí, primeiro alagoano, assim, que eu vi luta foi o Eduardo Canuto, assim, TV, né? Sim. E aí eu ficava O assim. full contact, né? Primeiro, né? Não, aí eu, tipo, aquele chute giratório, não sei o que lá tal. E eu achava massa, né? Canutão era braba, viu? Poxa, Magro e alto. e aí o que Brabo. acontece? Quando eu fiquei, já tava ali no 2011, 2012, que a gente tava começando a cobrir o Coliseu, que eu entrei no mundo da luta aí já com um lado profissional, não era mais só como um cara que assistia. Na minha mente ficava, poxa, cara, deveria ser massa que é a luta do Canuto, né, tal. E do nada surgiu a luta do velho. Pensamento tem poder, meu amigo. Canuto é um cara que eu gosto pra caramba dele, assim, um amigão, a gente sempre se fala e carinhosamente ele me chama de feioso e eu chamo ele de velho. sei por quê, né? Todo mundo ele gosta de chamar de feioso. E eu tenho uma breve lembrança com relação ao Canuto. Eu ainda pequeno, eu morava ali no Conjunto Santo Eduardo, em Maceió, aqui em Maceió, e o Eduardo Canuto, ele conciliava os treinos dele com a padaria que ele tinha. Ele tinha, sabia desse tinha uma episódio. padaria, e às vezes ele treinava nos fundos da padaria. Então, assim, como a gente morava próximo, meu pai foi que me levou para ver uma luta de um evento grande que tinha, na época, os grandes nomes desse evento era o Eduardo Canuto, por ser da casa, e tinha o Sérgio Batarelli, que era um lutador que era brabo também na época. Então eu me lembro que depois que terminou a luta lá, meu pai conseguiu, por conhecer o Canuto, me levou lá nos bastidores lá, e tipo, foi aquela primeira impressão que eu tive de ver os caras suados tal, com o Forte supercílio
Na testa. pesado aqui. Enfim. Sabe o que acontecia comigo? Que além de ter esse lance de acompanhar a luta, pra mim era acompanhar os bastidores, pô. Porque eu começava a acompanhar as lutas muito antes. E aí tipo, eu acompanhei a preparação do Eduardo Canuto completa. Acompanhei a preparação da galera que ia lutar. Eu acompanhava completo. Desde o começo, quando anunciava Você o cara. contava as histórias, né? Não, quando anunciava o cara, eu já entrava em contato com alguém da equipe, já mandava uma mensagem, dizia, ó, eu sou o Erickson do Prontos para a Luta, tal, eu quero fazer uma matéria. E como não tinha mídia específica, como vocês citaram no começo, realmente não tinha, então todo mundo queria que eu fosse. Sim. Só que tem um ponto específico massa. A galera, sempre quando a galera tava dificuldade de perder peso ou se machucando, a galera escondia, pô. E aí eu chegar pra acompanhar um treinamento. Quando eu chegava, os caras começavam a esconder. Então, se alguém tava machucado... Só que eu sou um cara da luta, né? Tipo, eu não tava ali, né, só escrevendo. Tudo bem que o jornalista já tem uma olhada de jornalista, já consegue ver. Mas era um cara que treinava. Então, quando você é um cara que treina, se o cara vai fazer uma pegada, você já sabe como é que o cara tá machucado. Eu não lembro quando eu lutava. Quando a gente fazia a primeira pegada, do jeito que o cara pegasse no kimono, se o cara pegasse... esse cara tá com o punho machucado, já percebe. Então, quando o cara ia treinar, que ele fazia um movimento diferente. Eu já dizia, o cara tá machucado. E eu vi que os caras faziam um movimento grande e aí eu sempre agi de forma muito profissional. Independente que eu tivesse amizade ou não, eu nunca levei nenhuma informação. Talvez por isso que eu passei. Você sempre foi um cara ético, né? Por isso que eu passei tantos anos nesse meio aí de mídia esportiva. Eu nunca me queimei com nenhuma equipe, porque eu nunca levei nenhuma informação. Tipo, eu sabia quem não ia bater o peso antes de bater o peso. Eu sabia que as lutas iam cair, tipo, o lance do Durinho e Bananada que a gente tava citando aqui. Eu já sabia já que não ia acontecer. Você não era o Léo Lins de hoje em dia, né? Não, nunca foi. Léo Dias. Léo Dias. Não, e não é da minha personalidade, e pior, né? Eu podia apanhar se eu fizesse isso. Então não fazia parte. Não valia a pena fazer esse processo. Nem valia a pena. Não era um negócio muito vantajoso. Não era muito vantajoso, não. Mas o que era massa é isso, é que enquanto a gente tá falando aqui que a galera acompanhava a luta, eu acompanhava a preparação e a luta. Então, assim, era muitas histórias que acontecia ali. O cara tava morrendo. Eu lembro um caso, vou contar. Tinha um cara que tava morrendo pra perder o peso, era aquele Jefferson Pitbull, lá de União dos Palmares. Meu irmão, o Jefferson tava morrendo. Tipo, 3 dias antes da luta, ele tava morrendo e os caras... Aí eu cheguei, e olha que eu tinha uma certa amizade com os caras da 2, virei sócio dos caras depois em eventos, e os caras tudo escondendo. E ele morrendo. Eu cheguei lá pra fazer umas fotos, eu disse, o bicho, o que tá acontecendo com o Jefferson? Não, pô, tá tudo bem. Ele tá bem, porque ele tá... Aí eu fiquei na minha, né? Só que tal, quando eu vi ele falando lá, cara, não tô conseguindo chegar no peso, não. E, tipo, parece que ele chegou no peso nessa luta específica, no dia da luta. Ele chegou morrendo. No sacrifício mesmo. Ele chegou, lembro que ele ficou até com roupa de motoqueiro, perdendo líquido, ele chegou empurrado. E eu vi esses momentos, que são dificuldades que nem todo mundo acompanha, né? Na hora o cara vai perder peso. Eu vi muita coisa triste também nessa questão de bater peso. Leandro Igor sim, em Arapiraca, não bateu o peso, e parecia um passarinho, pô. Tinha todo desidratado, bem magrinho mesmo, e infelizmente não conseguiu bater o peso, a luta caiu. E eu já vi muito cara sofrer por causa do negócio de bater peso. A luta é uma luta grande. É a luta maior, na verdade, é bater o peso, né? Meus amigos, a gente tá entrando em reta final já de podcast. Bicho, passa rápido demais. Meu amigo. A nossa equipe aqui já tá avisando aqui do tempo já e, tipo, eu já tinha... O nosso amigo aqui tem hora pra sair e Deixa eu só dar uma finalizada. E eu disse a ele... Coisa rápida. Eu disse a ele que, tipo... Eu esqueci até de comer. Rapaz, voltou, apareceu. Na conversa eu te esqueci tá vendo? de comer. Mas diga, finalize. Rapidinho aqui. Finalize não, que você ainda tem outra coisa pra trazer aqui pra gente. Não vou querer a Rocinha agora não. É o seguinte, Se ligar a câmera ali, a gente trabalha. O Coliseu, ele teve uma participação muito importante no marketing que foi feito gratuitamente para as academias de artes marciais, seja de jiu-jitsu, judô, karatê, MMA, muay thai, boxe, etc. E tem uma participação muito importante nisso, e eu tenho certeza que vai voltar a fazer esse marketing gratuito para os professores e para as academias de artes marciais. E eu queria também lembrar do Gladiador. Gladiador, que foi um evento aspirante ao Coliseu, era um evento de MMA amador, promovido pelo Arthur Santiago, meu amigo Arthur Santiago, faixa preta de jiu-jitsu da nossa equipe Vicente Júnior, que tinha a academia A2 Fight, e era lá na academia que a gente começou a fazer esses eventos de MMA amador, e os atletas que se destacavam lá no Gladiador, alguns eram convidados a lutar o Coliseu. Então foi graças também ao Gladiador que eu pude exercitar
a apresentação de MMA e ser convidado pelo Coliseu. Então, queria lembrar isso e agradecer também o Arthur. Em um evento. Sim, porque eu não pude, eu acho que eu não pude ir e você teve essa oportunidade. Lembro sim, lembro. Encarou, né? Não, e eu, assim, como tudo que eu fiz na minha vida, eu fazia o negócio com... Tem como dar uma palhinha? Vou dizer, Por favor. Vou dizer como é que era. Eu, tipo assim, eu fazia sempre na resenha, né? Eu sou o cara da resenha, não vou fazer, a não ser que eu fosse profissional na área. Como eu não era jornalista, não era um anunciante profissional, Vamos se divertir. vou me divertir. Então eu já entrava assim, ó. Agora vai começar, é pau, é cacete, não tem boquinha não. Já assim, velho. A galera já é resenha. Eu vi o Tiro Lipa fazendo isso um dia desse. Eu acho que ele tá imitando Nesses eventos, Eu fiz isso tá em vendo? 2011. Às vezes o cara faz uma pesquisa, o cara acha alguma coisa, pega como referência. Não, certeza. e sabe onde foi que eu vi isso? Ah. Tipo, eu podia me espelhar no Tarcísio Manzano, mas se eu fosse me espelhar no Tarcísio Manzano, eu ia ter que ser profissional pra chegar nele, né? Obrigado. Não, eu me espelhei num vídeo que eu assisti que tinham 2 anões brigando no circo. É porque você não viu Aí as o lutas do palhaço- He-Man. Já ouviu falar nas Aí lutas o, do palhaço, He-Man? aí o palhaço fazia, é pau, é cacete, tem boquinha não. Eu falei, poxa, esse é o meu bordão. Esse é o meu bordão. Antigamente o locutor que apresentava as lutas do He-Man, o He-Man era um chileno que lutava Sim, nos sim, circos. isso. E chegava nas determinadas cidades, ele desafiava 10, 12, 13 caras pra lutar com ele ao mesmo tempo. Era um nível abaixo do Isso. Telecat, né? Rapaz, mas aí- era um nível acima do Telecat, porque tinha porrada mesmo. É, o né? Telecat não, é Não, mas eu digo cinema. assim, em termos de importância, porque o Telecat foi pra Sim, TV, né? claro, os caras falavam que era luta livre americana. Não podia mão fechada, só mão aberta. tapa na cara. E o locutor era mais ou menos assim. Hoje, no circo, He-Man e mais 12 homens da Vila Maria. Você não pode perder. É pau pra comer sabão. E é pau pra saber que sabão não se come. É hoje, no circo Pop Som Circo. E o He-Man, com aquela sunga de onça. Uma tanga, né? Uma tanga de oncinha, de bota, cabelinho sempre penteadozinho, em cima do capô de um Maverick andando Vale a pena, pela vale a cidade pena com a boca consultar. de focinho. A gente tá falando aqui em qual Difusora, plataforma a gente anunciando. tá aqui? Em qual plataforma? Nós estamos no YouTube. Então pronto, então você que tá no YouTube aí, depois daqui, vai lá e pesquisa pelo He-Man Lutador, que você vai ver. Eu já assisti muito. Muita Bom resenha. demais, bom demais. Meus amigos, vamos encerrando aqui essa edição do Coliseu Cast e eu passo já a palavra para você. Você tem uma agenda muito concorrida, vai ser difícil estar aqui por Maceió, é no Pará, é no exterior, mas desde já quero agradecer a você, meu amigo, pela presença e deixo um recado aí para os amantes que estão ansiosos aí pelo retorno no Coliseu. Valeu, Potência. Olha, dizer um negócio. Primeira coisa é que eu espero muito que se eu não estiver aqui, que o Coliseu seja transmitido online. Acho que é um evento, como foi o maior evento do Brasil, premiado no MMA. Como foi um evento que se despontou, a gente falou sobre ele se despontar internacionalmente, e na verdade ele já despontou, porque eu lembro que na época que eu criava conteúdo, muitos sites internacionais já falavam do Coliseu, então já tinha assim, essa visão internacional. Então assim, espero que ele seja transmitido, porque se eu não estiver aqui, eu quero assistir online, mas se eu estiver aqui, eu vou estar lá, quero estar lá, coladinho no corner para poder Você faz parte. acompanhar esse processo. E eu vou dizer para vocês, no dia que eu vi o Canuto lutando, por conta da questão de, desde a criança, acompanhar a luta e ver aquilo ali, eu me emocionei naquele dia, tava emocionado. E eu acho que se eu tiver no Coliseu agora, no retorno, com certeza eu vou estar lá emocionado de novo, em poder rever as lutas, sentir aquela energia da luta, rever os velhos amigos. Olha aqui, essa reunião de 10 anos. Quando foi que a gente sentou a última vez para conversar? Não teve. Tem Eu 10 fui lá na anos. sua empresa uma vez, ali na Rotary. na Avenida Rotary, ali a gente bateu um papo rápido, mas faz um foi tempo mesmo, já, foi né? mesmo. Mas quanto tempo que a gente se reuniu? Então Exatamente. o Coliseu vai promover isso, além de promover Já as tá lutas. promovendo agora, né? Já Além de está. promover as lutas, além de promover o evento, de promover as academias, de gerar um marketing pra galera, vai promover esses encontros que eu acho que vai ser a melhor parte. É isso. Certamente. E para você, meu amigo, também agradecer a sua presença aqui. Você faz parte dessa história e eu quero um encerramento diferente. Logicamente que Foi você... enferrujado. Nada. Não desaprende, não. É igual andar de bicicleta. Não desaprende. Você não vai adiantar tudo, logicamente, né? De como é que vai ser esse retorno, que eu sei que você já está muito ansioso. Mas quando você iniciar o retorno do Coliseu, quando começar a transmissão, que der o ok para você, quero que você dê um pequeno spoiler aqui, como é que vai ser pra galera. Vai ser mais ou menos assim.
Senhoras e senhores, vamos agora, primeira luta do evento Coliseu Extreme Fight número 13, no corner azul, ele que é jornalista do Coliseu, Paulo Chansey, e no corner vermelho, ele que é faixa preta de judô, amante das artes marciais, empresário e símbolo sexual, ele, Erickson PPL, árbitro da luta, mestre Flávio Almendra. Será que vai rolar essa luta mesmo? Bom demais. Não, Mais bicho. ou menos assim. Eu sou só amante, você é Ah, é? praticante de judô, jiu-jitsu, você vai me complicar. Cara. Meus amigos, Mas ele amarra um braço. Vai um Não, braço pô, só. mas tu vai subestimar o Paulo? Não, essa conversa aí, ó, eu só briguei na rua só e arengava só. Brigador de rua e de trio elétrico são os melhores, essa pô. conversa é igual o tocador de violão. O cara fala, não, você toca violão, não, isso aí não, eu só sabia quando não tinha as cordas. Essa é uma conversa aí, não acredito. Muito obrigado a vocês que assistiram também. Fiquem ligados nos próximos episódios, beleza? Os